Ontem foi uma noite especial, a Liga não vai morrer. A Liga já morreu, acabou de uma vez por todas. Esse fantasma, esse pesadelo está soterrado num passado. Agora dá pra gente dizer que é distante, porque não é mais preciso olhar para lá. Agora é preciso olhar somente para frente. E quis o destino de uma forma tão cuidadosa, tão especial, que o gol de João Arias, o gol do título, o segundo gol, fosse de pênalti. Da mesma forma como esse pesadelo começou no mesmo lugar, no mesmo gol. É simplesmente incrível e espetacular o que o futebol às vezes pode proporcionar. Quando essa história entre Fluminense e LDU começou lá na fase de grupos, lá em 2008, dessa forma, quem poderia imaginar que chegaria a tanto, a 3 finais continentais? E a possibilidade do Fluminense revidar, por mais que não seja uma Libertadores, mas sim ter essa oportunidade de uma espécie de vingança, de se redimir. E dentro da sua casa. Foram 3 finais, as 3 no Maracanã. O Fluminense conquista na Libertadores numa final no Maracanã, dentro da sua casa. Perdeu e ganhou em casa. E agora, novamente, diante da sua torcida, consegue extirpar de uma vez por todas essa sigla que até então era maldita para muita gente, da história do clube, pelo menos da memória de grande parte do torcedor. E foi tão emocionante, como eu vou trazer um trecho aqui da entrevista coletiva do Diniz e do Cano, como os jogadores absorveram o discurso de vamos jogar por aqueles que não conquistaram, que não conseguiram conquistar os títulos em 2008 e 2009. Vamos jogar por aquelas pessoas que não estão mais aqui. Vocês vão lembrar que lá na semifinal, no Beira-Rio, contra o Inter, no meu pré-jogo, o meu texto foi justamente esse. No mesmo sentido, vamos trazer à memória quem te fez tricolor e valorizar quem te fez tricolor, porque talvez essa pessoa nem esteja mais aqui. Talvez, né, ela viu tudo aquilo que aconteceu lá atrás e não pôde curtir esse momento. Mas está, de algum lugar, certamente, sorrindo, comemorando, pulando, aproveitando e, claro, no coração de cada um. Então, esse título, os jogadores dedicaram para todas essas pessoas. E como foi bonito ver isso, como foi lindo ver isso. E como é lindo ver o comprometimento desses jogadores, desses atletas, desse grupo, a vibração, o orgulho em cada conquista, a forma como eles entendem que estão entrando para a história do clube, estão deixando um legado histórico e valorizam e sabem como é importante vencer e conquistar dentro de um. E valorizam e sabem como é importante cada conquista dessa para o torcedor tricolor. Então estão todos de parabéns. Só vou te pedir, aliás, muito bom dia, aliás, como não ser o dia de sair fardado aí de tricolor pela rua. Hoje não tem jeito. Hoje só vai dar mais uma vez camisa tricolor no Rio de Janeiro. Então tem que estar fardado mesmo. E como não ser uma sexta-feira especial, né? Deixe seu like aqui, não esquece não, tá? Aquela moral de sempre. E eu vou sempre também agradecer a vocês a cada vídeo, a cada vídeo também, mas a cada conquista, porque eu acho que um Fluminense forte, um Fluminense campeão, é incrível e maravilhoso para todos nós. E o nosso trabalho, o meu trabalho, é aproximar muitos tricolores que moram longe aqui do Rio, estão distantes, estão em outros países, em outro continente. A minha missão também é essa. E agora é o momento da gente celebrar, de celebrarmos juntos mais uma conquista. E feliz com o apoio que vocês dão diariamente ao meu trabalho, porque quando chega nesse momento a gente olha para trás e fala, pô, valeu muito a pena, deu tudo certo e vem muita coisa boa por aí. Então, meu muito obrigado. Vou deixar aqui um trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz,
e também de Germancano, trechos muito especiais dessas entrevistas. A gente se dedica muito, desde que eu estou aqui, por lo menos, trabalhando no dia a dia, a gente, entre todos, construiu uma família que quer crescer junto, que quer conquistar coisas junto, que não tem teto. A gente sempre procura e continua procurando muita mais coisa, porque Fluminense merece demais, e nós também por como trabalhamos no dia a dia. Então, acho que entre todos conformamos muita coisa positiva, que por aí em minha carreira não acontecia isso. Então, aqui encontrei uma verdadeira família, que as coisas vão acontecendo sozinha, e eu acho que a gente vai continuar fazendo história. Eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido aqui na minha vida no Fluminense. Obviamente que é uma honra e uma alegria imensa marcar a história com títulos. Mas eu repito, assim, é uma consequência, porque a gente não tem garantia. A gente podia não ter ganho o título, podia ter perdido a Libertadores. O que a gente tem que entregar sempre é o nosso máximo de cada dia. Trabalhar num limite de hoje, procurar estender esse limite amanhã. E isso é o que eu procuro fazer na minha vida inteira, com a maior dignidade do mundo, fazer o melhor para os jogadores, fazer que o futebol seja um meio de melhorar a vida deles, que seja um meio também de trazer alegria para aqueles que torcem e para aqueles que assistem. Que o futebol, para mim, se presta a isso. Ele tem que servir a vida para que a vida seja mais bonita. E esse é o maior título que você pode conquistar todos os dias. Você não depende do adversário, eventualmente, ser melhor do que você. Essa é uma condição humana que depende da sua boa vontade em fazer as coisas. Às vezes as pessoas interpretam isso como algum desinteresse em ganhar. Muito pelo contrário. Quem faz isso está muito mais perto, porque isso ultrapassa ganhar o título. Isso não é abaixo de ganhar taças. Isso ultrapassa e muito ganhar o título. A entrega, quando você se entrega de corpo e alma para alguma coisa, o título já está ali todo dia, cada respiração que você dá, e eu considero essas pessoas as verdadeiras campeãs. Repito que taça não define, para mim, um verdadeiro campeão. Aqui nós estamos do lado de um que foi campeão a vida inteira e foi ser premiado mais perto do fim da carreira. Foi o rei da América, artilheiro do mundo. E o Cano de antes, ele só está aqui por conta do Cano de antes, que foi um campeão de sempre, e eu conheci ele no Vasco, num momento difícil da vida dele, e ele era o mesmo Cano. Então, agora ele foi premiado, mas por ter sido um campeão a vida inteira. Eventualmente podia não ter sido, mas ele não ia deixar de ter a minha admiração. Então eu acho que a gente precisava rever um pouco isso. Aqui a gente fica atrás o tempo todo de endeusar aqueles que ganham e de desprezar, menosprezar aqueles que perdem. Uma vida muito ruim de ser vivida essa. A gente não melhora a nossa inteligência, a nossa sensibilidade e nem o respeito que a gente deve ter pela vida. Essa é a minha opinião. A gente sabe que Fluminense tem uma história com LDU diferente por tudo o que aconteceu em 2008, 2009. Então, eu acho que ficou marcado agora nosso presente para que as coisas aconteçam. Então, o momento da Libertadores, aí campeão, Maracanã, a Recopa agora. Então, eu quero dedicar essa vitória, esta Copa, para esses jogadores que não conseguiram poder levantar a taça nesse momento. Também dedicar a gente que não está mais aqui com nós, que está no céu, que também eles merecem porque han sofrido muito, como todo mundo sofre, né? Então, essa vitória é para eles. Lessa, muito boa a tua pergunta. Vai me dar a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema que eu acho que é o tema que eu me debruço minha vida inteira,
que é ajudar os jogadores. Vou falar muito calmamente para vocês. Um jogador que chega num time grande, não existe jogador ruim que joga em time grande. Ele pode estar jogando mal em algum lugar. Eu tenho um filho que faz faculdade de medicina numa das melhores faculdades do país. Um cara para chegar e jogar e ter carreira em time grande é mais difícil que entrar nessa faculdade, que é muito difícil de entrar. A gente, do lado de fora, passionalmente, a gente vai assassinando o esforço de gente muito humilde que lutou uma vida inteira para chegar em algum lugar. E os jogadores é muito difícil eles conseguirem sozinhos suportar essa pressão e essa injustiça que muitas vezes é cometida por muitos de vocês, infelizmente. Muitos que estão aí, se a gente pegar quando o Thiago Santos veio para cá e o Diogo Barbosa, deve ter criticado muito, principalmente aqueles que torcem para o Fluminense. E isso coloca um peso adicional que a gente tem que ser forte, o cara tem que ser forte pra caramba para poder ficar do lado e não deixar que ele se misture com aquilo que às vezes vocês pensam sobre eles e falam sobre eles, porque eles não são aquilo que vocês falam. Eles são bons. A gente às vezes joga mal, mas a gente é pressionado e às vezes a gente sente, a gente perde confiança. E jogador ruim é jogador sem confiança. Jornalista ruim é jornalista sem confiança, vai escrever matéria ruim, vai gaguejar na hora de falar. Isso vale para todo mundo. É só a gente se colocar um pouquinho na pele do outro, que a gente teria um pouco mais de boa vontade com as pessoas que merecem. E eu falo que isso está no seio do futebol brasileiro, não está num patamar melhor. Porque a gente tem muita gente que assim. Os jogadores, eles vêm de lares muito desestruturados, na sua maioria, se tornam jogadores profissionais. E como um ou outro ganha só, a maioria dos times perdem, eles são bombardeados de crítica e é muito difícil suportar. A gente tem treinadores e dirigentes com 50, 60, 70 anos e sentem e ficam fragilizados. Você imagina jogador de futebol que está toda quarta e domingo exposto. Se a gente pudesse ter um pouquinho mais de compreensão e um pouquinho mais de boa vontade para avaliar o jogo de futebol e não achar que quem erra é ruim, porque a gente acaba com a vida, porque esses caras, às vezes, a chance que eles têm na vida de extensão social é o futebol. E muita gente, a gente se perde nisso. Se perde nas críticas exageradas e, às vezes, nos elogios desmedidos, que eles também não têm estrutura para poder suportar. Eu acho que isso é uma coisa que eu luto a vida inteira. Para que a gente hoje ganhe, a gente tem que trabalhar e melhorar. Porque a gente podia ter perdido. Então, a gente tem... Não é deixar de comemorar, é comemorar muito, mas trabalhar muito no outro dia e corrigir defeitos que a gente tem, porque eles são muitos. Então, a minha linha é essa de trabalho. Eu tento melhorar sempre, os jogadores têm que tentar melhorar sempre. E eu acho que todo mundo que milita no meio do futebol tem que tentar melhorar. Eu acho que nessa parte a gente tem muita coisa para melhorar. Eu sabia que quando cheguei ao Fluminense tinha um desafio muito grande que era suplantar a Fred, porque ele em pouco tempo ia aposentar. Então me dediquei muito, tomei este desafio com muita responsabilidade, com um compromisso muito grande, porque não ia ser nada fácil. Em tão pouco tempo aconteceram muitas coisas dentro do Fluminense que van a ficar marcados para siempre. No solo por las tasas, sino por cómo mi vida mudó, mi pensamiento, mis ganas de continuar jugando futebol, continuar haciendo feliz a toda esa torcida de Fluminense. Entonces, ficar marcado na história de Fluminense para mim é um orgulho e uma honra muito grande, que com certeza vamos a ir procurar mais títulos para Fluminense. Eu acho o seguinte, assim, quando vocês falam de mim, ou eu vou falar de vocês, você não está falando de mim, você está falando muito mais de você do que de mim, porque você não me conhece, você não tem acesso a quase nada do meu trabalho, você ou qualquer um, e eu, se eu falar de vocês também. Então as pessoas, quando estão falando da gente, isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais ciência disso. As pessoas estão falando de mim, ela está se projetando em mim para falar as coisas que tem a ver com ela e pouco a ver comigo.
Porque ela não tem muito interesse em saber quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço e tal. As pessoas querem aquela coisa superficial. Então, para mim, os tiros que dão dificilmente pega. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa que está falando isso para mim. Os jogadores, em contrapartida, são os caras que convivem comigo e os jogadores vão falando, os adversários, aqueles que trabalham comigo, e isso vai crescendo. Então, eu vim aqui para o Fluminense, fui para o São Paulo, para o Vasco e para a seleção por conta dos jogadores. E os jogadores vão sabendo e se interessam pelo meu trabalho de verdade. Mas como é que é? É assim, é assado, e um vai falando para o outro. Então, meus grandes empresários da minha vida foram os jogadores e vão continuar sendo, porque o meu trabalho é direcionado de fato para eles. E quanto assim às convicções, uma vez já teve jornalista, até gente renomada, falando assim, vai perder, assim, como um tom de crítica, vai perder e vai morrer com as suas convicções. Eu acho que é um grande elogio, sinceramente. Porque como é que seria morrer com a convicção e viver com a convicção dos outros? E de fato eu morro e vivo com as minhas convicções. Elas não são imutáveis, eu estou procurando melhorar todo dia da minha vida, você não sabe o tanto que eu tento mudar e melhorar aquilo que os defeitos que são inúmeros que eu tenho. Eu trabalho muito, sou um cara assim apaixonado pelo que eu faço e felizardo, porque faço aquilo que eu poderia fazer de graça, eu recebo bem para fazer nos maiores times do mundo. Então eu tenho muita alegria para fazer, assim, para mim é terapêutico ser treinador de futebol. E tenho essa alegria de poder, de fato, viver e morrer com as minhas convicções. Bom, isso mostra por que Cano e Diniz, e principalmente o Cano nessa declaração que foi linda demais, incrível, dedicando o título a esses torcedores, e o Diniz com esse lado humano que é o diferencial dele, não tem jeito. A gente pode criticar e vai ser uma relação sempre de amor e ódio, vai ter o Diniz, como qualquer ser humano, vai errar, vai ter as teimosias dele, mas é um cara totalmente diferenciado, inovador, e justamente por isso eu acho que gera um embate tão grande assim, né, de ideias, de amor e ódio. É um ser humano muito diferente. E eu não tenho dúvida alguma de que se o Fluminense chegou a essas conquistas, muito, muito, muito disso passa pelas mãos desse cara que é muito diferenciado. Deixe aí seu comentário, se inscreva aqui no canal. Falando do Thiago Santos, que foi a minha pergunta, é um jogador que, depois eu vou falar mais dele, mas que renasceu. E renasceu graças a Fernando Diniz. Tenho certeza que em 90% dos clubes, se ele tivesse ido para outro clube aqui da Série A, não sei nem para onde ele iria na Série A, mas eu duvido muito que estaria fazendo o que está fazendo agora com a camisa do Fluminense. E isso tem nome, é Fernando Diniz, e o mesmo vale para o Diogo Barbosa também. Deixe seu comentário, se inscreva no canal do Lessa, conto muito com vocês. Tamo junto, vamos que vamos, porque ao longo do dia tem muita, muita, muita repercussão desse título ainda.